materiais e equipamentos necessários: PBA e pistola de aplicação, lixa-ouro, esponja abrasiva, bloco lixador, discos Roloc pano grão 50 ou 80, discos de corte Green Corps, discos Rokit série ouro ou prata, citrus limpante e pano multiuso, soprador térmico, furadeira com broca número 6, tela tipo Veda Trincas adesivada, espátulas plásticas ou celuloide e equipamentos de proteção individual. Na remoção de grandes danos em peças plásticas, para agilizar o processo de reparação, pode ser utilizada uma cortadeira pneumática com disco de corte Green Corps. Este proporcionará um corte preciso e com excelente acabamento. Depois de removida a parte danificada da peça plástica, utilize os discos Roloc pano grão 50 ou 80 em uma esmerilhadeira angular pneumática para dar acabamento nas bordas próxima à área onde foi removido o dano, como também para remover a tinta da peça plástica, criando condições para a ancoragem do PBA. Este procedimento deve ser realizado tanto na parte externa como na parte interna da peça plástica. Com uma esponja abrasiva média, realize o acabamento removendo todas as rebarbas. No final, as bordas que estarão em contato com o PBA deverão ter um acabamento chanfrado. Utilize o citrus limpante com o pano multiuso para realizar o desengraxe e limpeza de toda a área a ser reparada, ou seja, desengraxe tanto a área externa como a área interna. Durante a remoção da área danificada, caso tenha surgido cortes ou fissuras, com o auxílio de uma furadeira elétrica, faça um furo na sua extremidade. Isto evitará que o corte ou fissura se propague. Para remover o lacre do tubo de PBA, simplesmente desrosqueie a tampa sem remover o anel metálico. À medida que você for desrosqueando a tampa, o anel metálico removerá o lacre. Para encaixar o tubo de PBA na pistola, pressione a trava do gatilho para frente e puxe o êmbolo para trás. Após encaixado o PBA, pressione o gatilho até sentir que o êmbolo entrou em contato com o tubo. Certifique-se que as partes A e B do PBA estão saindo juntas. Caso não, faça o descarte desta parte do produto. Na reparação de peças plásticas, não é necessária a utilização dos bicos aplicadores que vêm junto da embalagem do PBA. Para fazer a mescla manual das partes A e B do PBA, garantindo uma perfeita homogeneização do produto, com uma espátula plástica, pressione ambas as partes, removendo-as e pressionando-as sobre uma superfície limpa. Desta forma, não haverá a incorporação de bolhas de ar na mistura. Recorte pedaços da tela Veda Trincas adesivada e cole-os na parte interna da peça plástica. Cruze a tela de forma a obter uma malha bem fechada.
Aplique o PBA sobre a tela de forma a cobri-la toda. Essa etapa do processo proporcionará uma redução no consumo do produto e também dará um bom acabamento interno. A tela e o PBA darão sustentação ao produto que será colocado no lado externo da peça plástica. Com um soprador térmico ou painel de infravermelhos, realize o aquecimento da área que recebeu o PBA. Isso agilizará a cura do produto. Observe o tempo de cura recomendado. Verifique a aderência do PBA ao plástico depois de curado. Visando uma maior aderência do PBA à peça plástica, faça uma furação ao redor de toda a área a ser reparada. O PBA penetrará nos furos e, depois de seco, funcionarão como rebites. Agora prepare uma quantidade maior do produto, de forma a cobrir toda a área a ser reparada. Deixe um pouco de excesso do material para depois realizar o lixamento e o nivelamento da peça. Aplique uma primeira demão de PBA sobre a área a ser reparada, exercendo uma certa pressão, de forma que o PBA penetre em todos os furos e ranhuras. Depois vá colocando o produto em maiores quantidades, espalhando-o sobre todo o dano. Utilize o soprador térmico ou painel de infravermelhos para acelerar a secagem, ou aguarde o tempo de cura do produto. Depois de seco, inicie o lixamento do PBA com uma lixa ouro em folhas grão 80 ou disco Rockit ouro grão 80. Caso tenha excesso de material, utilize discos Rockit prata grão 40 e depois retome o lixamento com discos Rockit ouro grão 80. Desta forma, você ganhará tempo nessa etapa do processo. O brilho proporcionado pela cura do PBA servirá como controle de lixamento do produto, ou seja, as partes foscas já estão sendo cortadas, enquanto que as partes brilhantes ainda necessitam ser niveladas. Procure remover todo o excesso de material com a máquina. Depois, realize o nivelamento da peça com um bloco lixador, utilizando lixas ouro em folhas grão 80 e grão 150. Para dar acabamento na peça, utilize uma lixadeira com interface e discos Rockit ouro grão 320. Com o disco Rockit grão 320, remova todos os riscos existentes no PBA e também faça o alongamento sobre a área onde será aplicado o promotor de aderência e o primer. Caso apareçam furos ou poros provenientes de bolhas de ar ou falhas de preenchimento, limpe a peça e reaplique o PBA sobre estes danos. O PBA novo terá aderência sobre o PBA já lixado.
Para finalizar o processo, desengraxe a peça e siga as recomendações para a pintura de peças plásticas do fabricante de sua preferência. Teste de resistência e aderência do PBA. Dicas importantes. Certifique-se que as partes A e B do tubo de PBA estejam saindo por igual. Faça a espatulação do produto sobre uma superfície limpa. Evite misturar as partes A e B desta forma, para evitar a incorporação de bolhas de ar no produto. Para vedar o tubo de PBA, remova todo o excesso de material. Remova o anel metálico do lacre. Pressione o lacre no tubo. Evite trocar as partes A e B. Limpe novamente o excesso e rosqueie a tampa plástica. Volte a colocar o anel metálico. Para limpar as mãos e as peças plásticas, utilize água e sabão enquanto o produto não estiver curado.